que é o lançamento do meu disco. Finalmente está pronto, depois de tanto tempo aí, 5 anos trabalhando. E já tenho feito alguns shows, né? Com esse grupo de músicos que está acompanhando. Fase nova. Outra coisa diferente aí. Valeu. Fã do Andrés demais. Pra mim é um músico dos poucos que tem no Brasil que pega o rock e leva pra várias outras praias aí. E uma equipe de músicos aí muito boa. Irado. A química ali rolou demais, cara. Muito bom mesmo. Muito bom, tenho certeza que o disco vai ser foda também pra caralho. Discurso reticente, novidade. A liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A cidade alberga nas suas armas. Filhos das cidades, mendigos pelos cantos de encontrar. Ninguém vê o monstro assim criar. O show foi do caralho. Quem perdeu, perdeu, cara. Mas fantástico. Exclusividade para vocês um pouquinho do show do Andrés Kisser. O pessoal do chat está super animado, quero saber o que vocês acharam aí desse pedacinho, dessa participação da galera do Som no Palco, as entrevistas que a gente fez por ali. O Maurício está aqui no chat perguntando, Andrés, como surgiu a ideia de tocar um repente em homenagem ao Tricolor? Ele fala que ele ouviu no MySpace, ele achou sensacional. Como foi isso? Pois é, eu sempre quis fazer uma homenagem musical ao São Paulo, né? Pô, aqui no Brasil tem vários artistas aí, né, que já fizeram pro futebol, Jorge Ben, Benjor, Skank, Nando Reis, né? Tem várias aí coisas mais abrasileiradas, assim, né? Mas o repente ele sempre foi meio que esquecido, assim. Eu gosto muito do repente, né? Pra mim é um mantra, assim, né? Musical, tá sempre naquele tom, né? E é como se fosse um rap brasileiro, né? O lance do improviso, de rua. E é bem parecido com o estilo mesmo, só que é uma coisa mais nordestina mesmo, né? É coisa de rua tradicional mesmo. brasileiro.
E pô, é maravilhoso você ver o improviso, né, da galera, aquela poesia que eles fazem acontecer, né, de acordo ali com o lance da música. E eu tenho um amigo, o pai dele pernambucano, repentista amador, toca aí com uma galera na night, um senhor simpaticíssimo. E aí eu tive a ideia, eu encomendei esse repente pra ele, né? Tipo, passei algumas palavras-chave, assim, né? Da história do São Paulo, jogadores e situações. E ele preparou esse repente e a gente foi pro estúdio e gravamos. Eu botei um violão, né, junto, assim. E eu achei que ficou muito legal, assim, bem interessante, uma coisa bem diferente, né? E também pra, pô, mostrar um pouco esse lado da cultura brasileira que fica muito preso, assim, muito escondido. Bom, estão rolando várias perguntas aqui no chat sobre a mistura que você faz com relação à música, essa coisa de tocar com galeras de estilos diferentes. A Isabela está perguntando sobre a sua participação na Astafix, que é a banda do Wally, do CPM 22, se eu não me engano. O Sérgio, do Metal Splash, que é o programa que passou antes, ele está perguntando sobre o seu projeto com o Júnior, com o Júnior Lima, do Sandy Júnior, e como que foi essa sua participação. E, assim, suas participações em geral com a galera que faz todo tipo de música. Temos tempo! Não, o lance do Wally, pô, é um som pesadíssimo, assim, nada a ver com CPM. Eu acho legal o CPM, já toquei muitas vezes com eles e tudo, conheço a galera. E o Wally me chamou pra fazer essa participação no disco. Eu fiquei surpreso, assim, pela porrada que né, pela qualidade de som que ele conseguiu com a banda e pelo vocal dele. Mais impressionante, assim, um vocal super gutural mesmo, poderoso. E é uma coisa que ele curte, né? Ele sempre acompanhou Sepultura, né, Pantera, ele conhece esse lado escuro da força, né? E aí ele meio que foi pra esse lado, assim, e é um puta disco, assim, fantástico, meu. Com o Júnior a gente não chegou a fazer um projeto juntos, né? Eu tenho o projeto Brasil Rockstars, que eu toco covers de clássicos do rock da década de 60 e 70, né? E eu já chamei vários artistas e músicos brasileiros para fazer parte desse lance. É um lance ao vivo, né? A gente toca ali algumas coisas desses clássicos e o Júnior participou uma vez. A gente fez Jimi Hendrix, fez Led Zeppelin, fez Lenny Kravitz e vários outros participaram. Todo esse pessoal que gravou comigo, né, no disco, como também o Caetano Veloso, o Lobão, o Ira, Titãs e, muita gente boa aí, Bocato, né, várias vertentes assim da música brasileira, sempre tocando esse repertório, né? Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Cream. Todo mundo conhece, né? Isso aí, independentemente do que fazem profissionalmente, assim, todo mundo sabe o que é um Led Zeppelin, né? Por exemplo. Com certeza. O mais legal de tudo isso é essa coisa de sem preconceito, sem barragens. Então eu né? ia perguntar pra você, Henrique, porque a gente tá falando aqui de preconceito, a gente sabe que, somente no meio, o metal também parece que pela sociedade em si não é muito bem compreendido, né? Vendo a atitude do Andrés de tocar com vários músicos de vários estilos, você acha que isso ajuda, contribui para quebrar esse preconceito? Com certeza, né? Mesmo porque ele é um músico ultra renomado, é referência e tal. Isso é legal porque ele acaba servindo como uma imagem ali de quebrar essa rigidez que tem assim, em alguns estilos e tal, né? Em alguns países, né? Deve ter países que existe uma aceitação um pouco maior, assim, mas como ele é uma figura carimbada, assim, é legal porque ele ajuda, as pessoas gostam do som dele e tal, então querem saber o que ele está fazendo, então isso ajuda a quebrar essa rigidez, assim, que na verdade é meio desnecessária, né? Meio que mostrar que o heavy metal é um estilo musical como qualquer outro, né? Acho que demanda uma técnica, uma dedicação ao instrumento como qualquer outro estilo, jazz, blues, clássico. É uma técnica que muita gente não entende, mas existe. E é um público muito pacífico, né? O que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que outros estilos, principalmente o carnaval, você vê lá na Bahia, tem gente que vai lá só pra meter porrada na cara dos outros, sabe, em nome da alegria, né? Quer dizer, não tem nada a ver, Enquanto o público do metal, ele é muito pacífico, Sepultura tem 25 anos de história, só para dar um exemplo. A gente teve um incidente no Pacaembu, né, na Praça Charles Miller, onde aconteceu um show livre, né, sem cobrança de ingresso.